Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom retornar aqui no nosso canal, no quadro Comenta o Texto. E hoje nós temos uma participação muito especial lá do Mato Grosso, nossa irmã, amiga, irmã Joelma, missionária, advogada. São muitos predicados, né, para essa mulher de Deus. E já nós vamos chamá-la para termos aqui um momento de conversa e também ouvirmos o comentário do texto, né? Porque esse quadro é Comenta o Texto. Mas antes de chamá-la, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça seus comentários, compartilhe, porque essa parte vai nos deixando assim bem animados para continuarmos produzindo conteúdo. E vocês têm acompanhado, sabem que é um conteúdo de valor, é um conteúdo mais do que especial, porque nós estamos aqui focados na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E agora eu quero chamá-la. Paz do Senhor, missionária Joelma, seja bem-vinda. A paz do Senhor, pastor Gilmar. Que honra estar aqui no seu canal abençoado. E, assim, de todos os atributos aí, dos predicados que o senhor falou, eu vou ficar com um que é amiga. Encheu meu coração de alegria e é um prazer. Eu e meu esposo, Vicente, nós realmente somos felizes e gratos a Deus por sua vida. Grata a Deus por estar aqui contigo nessa manhã. A honra, a alegria é toda nossa de poder contar com a sua participação aqui. Eu sempre Amém. digo para nossos amigos que participam conosco que eu não sou repórter, mas nós gostamos de saber das coisas. E eu sei que a missionária Joelma é residente, né, lá na cidade de Barra do Garças. E a irmã é barra-garcense? Então, eu nasci em Pontal do Araguaia, só que naquele tempo, que não é muito tempo atrás, diga-se aqui de passagem, Pontal não era emancipado ainda. Então, ele era município de Torixoré, uma cidade vizinha também, abençoada. De sorte que eu nasci e me criei, vou dizer, aqui em Pontal do Araguaia, vivi ali a minha vida inteira, cidade abençoada, próspera, me casei e morei em Pontal do Araguaia. Mas Deus quis, nós mudamos para cá, para Barra do Garças, no ano de 2010, e aqui nós estamos morando, servindo ao Senhor aqui neste lugar, sendo abençoado aqui e abençoando também nessa cidade. E aí, conheci pastor Gilmar quando eu era vice ali na congregação do Beira Rio, a congregação mais bonita, né, do Brasil. Esse era o slogan ali, por meio do pastor Enoque, um pastor querido, amado, né? E aí, acho que meados de 2017 nós nos conhecemos e aí a gente tem essa amizade. Hoje, né, desde fevereiro, nós estamos aqui congregando na sede, na nossa catedral aqui em Barra do Garças, estamos sendo abençoados também ali naquele lugar. Um pouco da minha história. Sou casada com Vicente Francisco Franco Júnior, presbítero, homem de Deus, desde 2006. Desde 2006, ele tem sido bênção na minha vida. Estamos aí caminhando junto, trabalhando junto e sendo feliz junto. Missionária Joelma, a irmã falou de Pontal do Araguaia. Eu conheço essa região aí, um lugar lindo, e são 3 cidades, uma ligada na outra, só tem a divisa aí de rios, né? Se alguém estiver procurando um lugar para passar um final de semana, tirar umas férias com a família, você recomenda essa região aí? Mas eu recomendo demais. Eu costumo, para quem não conhece, que se for do Goiás, aí
quem estiver assistindo do Goiás, quem estiver assistindo de outros lugares aí do país, eu costumo explicar como é a nossa região aqui e a pessoa vai entender fácil. A nossa região aqui, ela é um Y, não é isso, pastor? O Y. No meio do Y, faz o Y aí com o seu dedinho, no meio do Y está Pontal do Araguaia. No meu caso aqui, a minha direita está Barra do Garças e a minha esquerda, Aragarças. O que divide essas 3 cidades aqui? 2 pontes. Então, nós somos aqui, Barra-Garcense, Pontalense e Aragarcense, tudo a família só. Se você quiser vir aqui visitar nossa cidade, se você gostar de cachoeira, nessa região tem. Se você quiser vir à nossa cidade, passear, e você gosta de águas quentes, águas termas, né? Nessa região aqui tem. Se você gosta de acampar na beira do rio, pescar, aqui também tem. Se você quiser passear no shopping, aqui também tem, pastor Gilmar. Shopping, aqui tem lugares maravilhosos. Se você for mais assim de ficar em casa, aqui também tem. Crentes abençoados que gostam de receber em casa, assar uma carninha. A gente não está podendo, né? Agora nós estamos em pandemia, tem que ficar quietinho, virtualmente, abraçando virtualmente. Mas assim, quando puder, se você quiser passear, aqui é o lugar abençoado. Aqui o Senhor colocou a mão dele e falou, não, aqui eu vou colocar um pedacinho do céu para o meu povo ser abençoado e ser feliz. Aqui pode vir que você vai ser feliz nesse lugar. A missionária Joelma é esposa do meu amigo Vicente. Qual é o nome completo e se ele é conhecido mesmo só por Vicente? E como é que foi que essa história começou aí? Me conta esse negócio. Pastor, é assim. Eu vou até contar o meu testemunho aqui, que já aproveita para, se tiver alguém assistindo, se estiver vivendo essa situação, eu digo para você, volta para a casa do teu pai, porque já não há tempo para ficar longe da casa do pai. O nome do meu esposo é Vicente Francisco Franco Júnior. Só eu e os amigos dele que ele conheceu após ter me conhecido, chama ele por Vicente. Antes de mim, as pessoas, ali a amizade dele, algumas pessoas que do trabalho dele, daquela época que a gente namorava, conhecem ele por Vicente. Mas a grande maioria dos seus amigos, ali a sua família, chama ele de Júnior. Ele é o Juninho, ele é o mais novo, ele é o último, ele foi o último filho da casa, eles são 4 irmãos. Infelizmente, eu não tive o prazer de conhecer os meus sogros, Dona Nelly, seu Vicente, pessoas assim boníssimas, de caráter ilibado, eu não tive o prazer de conhecê-los. Mas eles deixaram Vicente Júnior para eu entender o que é uma pessoa, conhecer verdadeiramente o que é uma pessoa de caráter. O que ocorre? Como ocorreu a nossa história? Quando eu o conheci, pastor Gilmar, eu estava distante da casa do pai. O evangelho, nós não crescemos numa família cristã. Na minha casa, nós éramos católicos do IBGE, né? O que você é? Católico. Então, mais um para o IBGE. Então, éramos nós, era eu. Então, o evangelho, o Cristo, ele veio se apresentar para a nossa família, eu tinha por volta ali dos 13, 14, 15 anos de idade. Então, eu passei dos 15 anos aos 21 anos de idade dentro da casa do Senhor, fazendo a obra. Eu sempre fui professora de EBD, eu dava aula ali para as crianças. Pastor Enéas esteve aqui recentemente na nossa catedral e aí nós tiramos uma foto e ele falou assim, eu me lembro de você, eu sei qual é a sua idade, ele brincou comigo. E aí, então, naquela época, o pastor Olímpio, o saudoso pastor Olímpio, foi meu pastor ali. E o meu último pastor, salvo engano, foi o pastor José Marra. E ele, assim, e aí aqui eu abro um parênteses, quando a gente vai pedir um conselho para alguém, para um pastor, para um líder, seja verdadeiramente um pedinte de conselho, não um comunicador de uma decisão. Eu fui pedir a ele um conselho, mas eu não fui pedir um conselho, eu já estava decidida. Aí, assim, eu costumo dizer que um casamento, aqui a gente vai falar sobre família, que um casamento, uma relação de casamento, uma relação entre eu e Deus, ela não se acaba da noite por dia. Assim como Eva, ela não comeu daquele fruto, aquilo não aconteceu num dia, não.
Fazia dias que aquela serpente estava conversando com ela. E ela olhava para aquele fruto. Então, assim, a coisa vem martelando, né? E aí eu, 21 anos, estava achando que eu estava podendo, comecei a trabalhar. Aí vem aquele sentimento, né? Vai lá ver como que é. Só para ver, depois você volta. E só que eu não fui de uma vez. Eu falei com o pastor, falei, pastor, estou indo para Batista. Nada contra os nossos irmãos, a nossa igreja é uma igreja sólida, né? Prega o evangelho, é uma igreja boa. Só que, pastor, cá entre nós, há um perfil. Quem nasce na bleia, no estilão da bleia, como que faz para se acostumar? Entendeu? Então, assim, são perfis diferentes. Fala do mesmo evangelho, prega a mesma palavra, adora o mesmo Senhor, mas são perfis diferentes. Foi só um passo. Eu fui, quando eu terminava o culto na Batista, eu tinha ali as minhas amigas me esperando na porta da igreja. E aí, assim, não suporta. Aquilo que você alimenta é aquilo que vai ser fortalecido. E não existe a possibilidade de você servir a dois senhores, andar em dois caminhos. Aquele que tiver mais forte é aquele que vai prevalecer. E aí eu não suportei, eu caí de cabeça no mundo, vivi as coisas que o mundo oferece, bebida, o namoro desenfreado. Ah, você não tem vergonha de falar? Não, eu não tenho, é a minha história. A história que foi escrita, às vezes alguém vai assistir aqui e vai falar assim, eu conheço essa pessoa. Você conheceu uma pessoa, agora você quer conhecer outra? Entra no meu perfil, venha falar comigo, olha a minha história. A minha história é uma história, assim como Paulo teve uma história antes e depois de conhecer a Jesus, eu tenho uma história antes de conhecer a Jesus. Então, aí, nesse meio tempo, nesse inteirinho, eu conheço o Vicente. Eu até brinco com ele, eu falo, meu bem, graças a Deus que eu casei com um homem rico. Ele, amém, pode falar. Meu bem, uma pessoa que usa uma roupa daquela que eu te conheci naquele dia, que não sai da minha memória, não sai da minha memória, você descendo daquela rampinha ali, quem conhece Barra do Garçom, do ponto turístico aqui, que é o Porto, estava ali no sorvetinho ali, aí era uma cena de cinema, assim, sabe? Parou, o mundo parou. E aí vem descendo aquela pessoa, falei, com aquela bermuda, esporte fino, com aquela camisetinha gola polo, num sábado à tarde, um cabelinho bem cortadinho, e eu falei, esse rapaz não é daqui. E aí eu falei, esse aí é diferenciado. Então, o que que aconteceu? Casei-me com ele, arrisquei minha cabeça, porque eu já conhecia a palavra, eu conhecia a mensagem do evangelho, e aí nós casamos. O que que eu entendo hoje? Qual é o projeto? Há um projeto de salvação e Deus salva do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no formato dele. E aí conheci meu marido, uma pessoa, assim, o caráter dele vem do histórico da família, do ensino que ele aprendeu ali com a família dele. E aí quando eu volto para isso, eu casei com ele em 2006. 2010 eu retorno para a casa do Senhor de novo. Um detalhe aqui, pastor, eu saí da casa do Senhor, eu fui uma filha pródiga, só que dentro do meu coração, Deus, debaixo do sangue do Cordeiro aqui nesse momento, eu nunca perdi o temor de Deus. Isso, isso é algo que eu trago, porque eu sempre lá no meu subconsciente, e aqui a gente sabe que não é subconsciente, é o Espírito Santo de Deus, eu tenho que voltar. Uma hora eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Aí, quando eu conheci o Vicente, ele percebia em mim uma fala diferente. Eu não ia na igreja, eu não ia em igreja nenhuma, mas aí um dia a gente conversando, e ele falou assim: Olha, ele já deixou claro, não gosto de crente. Eu acho crente muito esquisito, eles têm uns negócios, eles é muito quadradinhos, é muito barulhento, eles é meio estranho, assim. Então, fica aí na sua fé, eu fico na minha, eu gosto mais do espiritismo, e aí Deus já me deu sabedoria. Falei, não, então eu deixo ele lá e eu fico cá. Um certo dia, pastor Zé Fernandes, quando eu retornei para a casa do Senhor, esse papo aqui talvez saia até fora daquele que eu previ aqui, pastor, porque às vezes é até um testemunho, né, que eu tenho que contar, né? Mas aí, quando eu volto para a casa do Senhor, o pastor Zé Fernandes sempre me perguntava, cadê seu esposo, missionário? E eu tá lá em casa.
cadê seu esposo, missionário? Tá lá em casa. Aí um dia o pastor Zé Fernandes, vem aqui, missionário. Fala pro seu marido que eu vou pescar com ele. Aí eu fiquei congelada, assim, olhando para a cara dele, pensando, pescar como, Jesus? Meu marido gosta de cerveja. Aí ele falou 3 vezes, ele falou, missionária, fala pro seu marido. Aí era sábado à noite, eu cheguei em casa, ele deitado no sofá, eu falei, eu vou falar logo que eu já fico livre, e aí ele não vai entender nada, mas eu já falei, eu obedeci, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Eu falei, meu bem, eu vou falar um negócio aqui para você, não sei se você vai entender, mas enfim. Pastor José Fernandes falou que vai pescar com você. E ele deu uma gargalhada e falou, uai, mas eu não sabia que ele estava pescando cerveja, não, uai. Ponto, parar, ponto, acabou a história. Aí, moral da história, meu marido se converte, quem batizou meu marido? Pastor José Fernandes. Ficou para a história, tem a foto, e hoje a nossa vida glorifica o Senhor. Então, o que eu vejo? Nós precisamos ser autênticos, verdadeiros. A nossa história, a história de todo mundo. A Bíblia não esconde as histórias, as falhas, os erros, histórias assim que arrepia, que nos traz assim, o nosso estômago embrulha de pensar nas histórias ali, problemas familiares, ali, fala, Deus tem misericórdia. Isso mesmo, Deus é misericordioso. Então, assim, ele entra na nossa vida no momento, ele cuida de mim, mesmo eu estando longe, eu conheço o Vicente, e aí a gente vai para a oração, e o Vicente hoje é essa bênção aí que o pastor conhece e todos conhecem. Glória a Deus, eu estou aqui só louvando o nome do Senhor por ouvir cada palavra. Que vitória na vida de vocês, que inspiração, né? Inspiração para quem precisa voltar, para quem está no caminho, para não sair do caminho, fica firme na presença do Senhor, né? Levanta a cabeça, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Para quem não sabe, missionária Joelma atua, é uma advogada atuante, e eu gostaria de saber como é que é conciliar, né? Fé, profissão, como é que é isso? Olha, pastor, conciliar não é difícil, né? Porque a gente não é agente do FBI, né? Nós somos quem somos onde nós estamos, né? Esse é fato. Eu me formei em 2018, mas por conta do meu temperamento meio retraído, eu demorei um pouco para começar a atuar. Continuei trabalhando, né, no meu trabalho secular, no sindicato, mas hoje eu vejo a necessidade, porque não existe você trilhar por vários caminhos. Você precisa escolher um caminho, segui-lo e ir embora. Então, assim, me formei, eu fiz especialização em direito tributário, gosto dessa área, gosto da área civil. Estou aí, numa transição agora, nesse exato momento, nós estamos sendo guiados, direcionados por Deus para um momento de transição, e logo nós teremos novidades. Então, é isso aí, eu estou no começo, o meu começo, todo começo não é fácil, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, mas ninguém nos disse que seria fácil. Jesus nos disse assim: olha, no mundo vocês vão ter muita dificuldade, mas tem de bom ânimo. Então, é nesse ânimo, pastor, que nós estamos aqui. Então, assim, já tem um tempo que eu tenho uma parceria com minhas colegas de faculdade, no escritório, ali na cidade vizinha, em Aragarça. Nós estamos com um projeto de estar vindo aqui para Barra do Garça, mais próximo aqui da nossa realidade. E isso é um projeto que Deus tem colocado no nosso coração. Então, sempre fiz, minha segunda faculdade de Direito, eu fiz contábeis, sempre fiz com um projeto de passar no concurso, de ir para um concurso, hoje para o concurso da magistratura, ou para a promotoria, ou para a defensoria. No entanto, como hoje a nossa vida ela não é governada pelos nossos desejos, ela é direcionada pela vontade de Deus, eu tenho seguido, eu tenho entregue a minha vida todos os dias, e aí, assim, eu estou entendendo que Deus, ele está nos chamando para algo novo, mas eu não sei dizer agora, neste momento, para o Senhor, qual será esse algo novo. Eu estou caminhando, dando um passo de fé, dia a dia. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Amém. Vocês estão conhecendo um pouquinho da história da missionária Joelma, e dentre tantos dons, tantos talentos,
tem um que Deus deu para ela, que é o ministério da palavra. E por falar em palavra, eu estava aqui lendo as Escrituras mais uma vez e me deparei com dois textos que fica em Gênesis. Gênesis capítulo 6 e o versículo 4 e Gênesis capítulo 7 e o versículo 1. Toda a Bíblia ela é poderosa, toda a Bíblia ela é impactante, mas parece-me que tem alguns textos que nos fala mais fortemente em alguns dias, em algumas situações que a gente possa estar vivendo. Então, pastora missionária Joelma, eu gostaria que a irmã ficasse assim bem à vontade para falar para nós a palavra de Deus baseada nesses textos. Amém. Pastor Gilmar, um texto interessantíssimo. Eu olho para esse texto e ele brilha nos meus olhos. Já já o senhor vai entender o motivo de eu dizer por que brilha. Mas se nós formos olhar para Gênesis 6 e 14, ele vem dizer assim. Deixa eu pegar aqui a minha versão. Vou pegar aquela versão ali. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 7:1 tem outro texto que diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Nós estamos aqui, pastor, diante de dois textos onde nós podemos perceber, verificar Deus falando com Noé. Mas não é ele falando, não, é ele dando uma ordem. Como que eu sei que ele está dando uma ordem? O texto, por si só, ele nos mostra isso. O verbo e o pronome. O verbo, ele vem num tempo que ele demonstra para nós que ele tá ordenando, imperativo, né? Esse verbo, quando eu estudo esse texto, eu falei, mas por que o imperativo? Olha para a palavra imperativo. Imperador, aquele que tem poder. Então, só quem tem um poder nas mãos, pode dar uma ordem a alguém. Então, todo o poder está sobre as mãos do Senhor. E aí, eu olho para esse texto, e hoje de manhã, eu analisando, pensando, olhando para a palavra de Deus, e aí, olhando para esse texto também, eu pensei, o nosso Deus, um Deus soberano, ele olha para uma geração que a Bíblia vem dizer ali depois no capítulo 6 como é que ela estava, mas ele enxerga alguém. E aí eu faço uma pergunta para mim, para o pastor, para quem está nos assistindo. Será que Deus nos enxerga? Eu respondo, digo que sim. Mas como o Senhor nos enxerga? Se ele fosse nos dar uma ordem hoje, e aí lá no 7, e ele falasse comigo, olha, Joelma, falasse tudo o que ele tinha de dizer, e ele falasse assim, porque eu tenho te visto justa diante de mim. Então, a justiça e a integridade de Noé chama a atenção de Deus naquela geração. Se nós formos olhar o versículo capítulo 5 e 6, e aí eu já começo aqui, para a gente entender esse texto, se eu pudesse trazer aqui um tema para esses dois versos aqui, eu diria que se a gente destrinchando esse texto, a gente vai olhar aqui o perfil da família que vence as adversidades. Qual que é o perfil da família que vence as adversidades nessa geração? Para começar, ela tem um líder. Ela tem alguém que lidera, que tem um perfil que agrada o coração de Deus. Qual que é o perfil? Íntegro e justo. Íntegro, quando Deus olha para Noé, ele não vê falha nenhuma. Está transparente, está inteiro. Justo, quando ele olha para Noé, ele olha para a lei, ele não vê falha. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você que está nos assistindo, quem ele vê nessa geração? E aí a gente olha, volta um pouco mais lá no capítulo 5, no último versículo, vem dizer que Noé era da idade de 500 anos quando ele tem os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Só para guardar na memória aí, para a gente continuar. No último versículo do capítulo 5, ele vem dizer, ele tinha 500 anos. Aí ele vem lá no capítulo 6, a Bíblia vem descrevendo como estava aquela geração. E aí vamos ver se a gente consegue, na nossa imaginação,
pensar se existe algo parecido com aquela geração de Noé. Perdida, corrompida, a sexualidade estava deturpada, era filhos que não respeitavam seus pais, pais que não tinham ali um relacionamento saudável com seus filhos. A arrogância estava tomando conta do coração do homem. O homem havia se esquecido de Deus. Ele se sentia autossuficiente. Essa era a imagem. E aí, se nós olharmos o texto aqui, ele vem descrevendo do 6 ao 5, e no 6 do capítulo 6, a Bíblia vem dizer: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Como que é esse arrependimento de Deus? Ah, mas Deus se arrepende? Porque olha só que texto lindo. Aqui vem tratar da misericórdia de Deus. Deus, ele sempre foi, ele é misericordioso. Mas esse arrependimento aqui, a misericórdia de Deus, ela há uma troca entre misericórdia e juízo. A partir desse momento, dessa conversa dele com o Noé, ele fala: olha, eu vou tratar agora essa geração com juízo. E aí, no versículo 7, ele vem dizer: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. É duro essa palavra, porque nós pregamos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de paz, mas nós temos que lembrar de um Deus de justiça. Quando nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, nós abrimos aí as mídias, os jornais. Só há de convir comigo, pastor, que há uma angústia no nosso coração com o cenário que nós estamos vivendo. Se nós formos esperar a justiça daqui da terra, e se nós formos comparar a justiça de Deus com essa justiça que nós vemos aqui na terra, a nossa esperança vai se esvair. Mas essa não é a justiça de Deus. Essa que esses homens estão aqui disseminando nesse mundo em que nós estamos vivendo. Essa é a geração, esse modelo da geração de Noé, eu consigo enxergar nessa geração que nós estamos vivendo. E aí, Deus fala com Noé: mas eu te vejo justo no meio dessa geração. E aqui eu vejo um detalhe para nós, para mim, para o pastor, para a sua família, para as famílias aqui dessa geração. Deus nos vê, continuemos avançando porque Deus nos vê. Ainda que sejamos afligidos, oprimidos, ainda que sejamos envergonhados, mas Deus nos vê. E aí, lembra que eu disse que Noé tinha a idade de 500 anos quando ele começou? E aí havia uma promessa de destruir a terra com chuva, com muita água. A Bíblia vem dizer que nunca havia chovido sobre a terra. A Bíblia vem dizer que o que eles conheciam era uma fumaça, um vapor que subia e isso descia como orvalho sobre a terra. Isso era o que eles conheciam. E Noé, ele ouve essa ordem de Deus. E aí aqui nós vamos olhar Noé e sua família. Toda a família abraça um projeto em que somente um da família ouviu essa ordem de Deus. Será que eu tenho, se Deus falar comigo, se Deus falar contigo e te chamar para um projeto, a sua família vai abraçar esse projeto? Você consegue, você conquistou a sua família, a sua integridade, a sua justiça. Grita mais alto diante da sua família, porque tudo começou com a família dele. E essa família abraça esse projeto. Eu acredito que Noé tinha esse relacionamento entre ele e a sua família. E essa mulher dele abraça esse projeto. E a Bíblia vem dizer, pastor, que sabe quando que choveu? Quando Noé tinha por volta de 600 anos. Então, eu acredito que quando ele começou o projeto da construção, seus filhos eram pequenos, e aí eles veem seu pai todos os dias. Para começar um projeto que ele não conhecia, ele investiu tempo, ele investiu dinheiro. Dinheiro! As pessoas falam mal da gente, dos cristãos. Ah, mas esse povo fala muito em dinheiro. O que se faz nessa vida sem dinheiro, meu pai? Não é possível.
os pastores, o senhor sabe, o senhor que trabalha com essa área da itinerância. Se não fosse a boa mão do Senhor, o que seria feito da sua vida, da sua família, dos outros pastores itinerantes? Então, assim, ele investiu dinheiro, sim, para comprar ferramenta, para comprar madeira, e ele investiu o seu tempo nessa obra, que ele nem... Ele deu um passo de fé, na realidade. Ele confiou nessa ordem que havia de chover. E dia após dia, ele cortava madeira, ele batia prego, 100 anos. Aí eu olho para esse texto, que me chama a atenção, que grita, que às vezes as pessoas olham para a palavra de Deus e interpretam ela a que bem lhe convém, e a Bíblia vem dizer que o Senhor dá uma ordem para ele assim: faze para ti. O pronome aqui é a segunda pessoa, na segunda pessoa do singular. É para ti. Faz para ti uma arca. E no segundo texto ele fala, no segundo texto lá de 7:1 fala: entra tu e a tua família. Deus não estava preparando aqui uma arca para salvar aquela geração, não. Ai, meu queixo caiu agora. Pois é, sim. Em quem que eu estou preocupada em salvar? Preocupe-se em salvar a sua família. Deus se encarrega de salvar a sua geração. Por meio da sua vida, da sua fé, da sua fidelidade, ele há de salvar a sua família. E por isso, e através disso, ele há de salvar a sua geração. Ah, mas Deus foi muito injusto, ué. E aquela geração, ele não deu a chance? Deu sim, 100 anos. 100 anos Noé acordando de madrugada, dormindo tarde, batendo martelo. Eu tenho certeza, a Bíblia não diz não, mas as pessoas iam lá perguntar a ele, até para vir tirar fazer piadinha com ele. Mas Noé, tá aí você de novo, batendo martelo. O que você está fazendo, homem? Olha, tem 10 anos eu recebi uma ordem do meu Senhor. Ele falou: olha, eu vejo você um homem justo e eu tenho interesse em salvar a sua casa. Faz para você uma arca. Há de chover muito. Essa terra vai ser tudo destruída. Vai haver destruição aqui. Eu aqui abro um parênteses e faço uma pergunta. Será que esse Deus que nós pregamos, amoroso, misericordioso, será que uma arca daquele tamanho, a Bíblia vem descrever toda a medida, era uma arca muito grande, que cabia muitos bichos, será que se houvesse arrependimento no coração daquele povo, daquela geração, será que Deus não preferia salvar os homens, a obra mais perfeita da sua criação, a salvar os animais? Será se houvesse arrependimento de uma alma, 2 almas sequer, se eles não teriam entrado na arca? A ordem é para Noé: faze para ti. Eu vejo justiça em você, faze para ti uma arca. Deus olhou a justiça de Noé e viu nele que ele ia acreditar, que ele ia abraçar esse projeto. Então, todos aqueles que acreditam no seu projeto, abraçam o seu projeto, serão alcançados pelas misericórdias do Senhor. Todos eles serão alcançados. Então, essa família, toda essa família composta por Noé, sua mulher, que a Bíblia não vem dizer o nome dessa mulher, uma mulher crente mesmo. Crente, porque vê seu marido acordar de madrugada todos os dias, trabalhar o dia inteiro por algo que ela não... Às vezes ela pensava, esse homem está louco, mas ela entrou na arca com ele. Ela não ficou fora da arca, ela entrou com ele. Seus filhos, suas noras. Já parou para pensar? Até as noras. As noras podiam pensar, esse meu sogro, ele é louco, não vou entrar não. Entrou também, por causa da justiça e da integridade de Noé. Ele era tão digno de confiança que eles entraram na arca. E aí a Bíblia vem dizer que depois, que logo que eles entraram na arca, que Deus entra na arca, e aí a Bíblia vem dizer que Deus dá outra ordem: entra na arca, tu, a tua mulher, os teus filhos, sua família. E ele entrou na arca. Sabe quantos dias? Não começou a chover na hora, não. Demorou 7 dias ainda para chover. Olha que teste de fé. Será que lá dentro esse povo, esses filhos, essa mulher falou assim: rapaz, esse trem aqui foi uma furada. Mas eles não se mataram dentro da arca, não. Na pandemia, será que nós estamos nos matando dentro da arca? Será que nós estamos querendo jogar para fora da janela uns aos outros? Não, a Bíblia vem dizer que lá no capítulo 8, que saíram da arca, Noé, seus filhos, sua esposa, eles receberam a ordem, eles receberam de entrar e eles saíram juntos.
Então, assim, esse texto, ele mostra um perfil, qual que é o perfil? E aí eu falo para nós aqui neste momento, qual que é o perfil dessa família que vence as adversidades? Primeira coisa, ela teme ao Senhor e ela mantém comunhão com Ele. Noé temia ao Senhor, ainda que nunca houvesse chuva na terra, ele havia recebido uma ordem: faze para ti uma arca, coloca dentro da arca os teus filhos. Por que ele fez isso? Porque ele temia ao Senhor. Ele sabia, ele conhecia quem era que estava dando a ele uma ordem. Então eu preciso conhecer ao Senhor para eu temê-lo, para eu obedecê-lo. E qual é o outro perfil da família que vence as adversidades? Ela obedece ao chamado de Deus. E aqui eu falo através do meu testemunho. Eu sei que Deus há de falar com alguém nesta manhã. Ouça o chamado de Deus. Há um chamado específico para cada um. Se você está distante desse Deus, volta. Volta. Se você não está distante, você está na casa de Deus, obedeça ao chamado de Deus para a sua vida. Qual que é o seu chamado? Ide, proclamai o evangelho, fale do evangelho a toda criatura. Qual que é o quarto perfil da pessoa, daquela família que vence? Ela confia nas promessas de Deus e espera nele. Noé confiou nas promessas. Qual que era a promessa? Ah, mas que promessa que havia sobre Noé? De resgate, de salvação. A arca foi para Noé, a salvação da sua família. E a arca naquele dia, apontava para Cristo na cruz, que viria e morreria. A arca hoje é o nosso Cristo. Nós devemos estar nesse Cristo todos os dias. Todos os dias há uma tentação, há uma distração aí escancarada aos nossos olhos nessa geração, mas que nós possamos estar nesta arca, nós e a nossa família. E há um chamado para você nesta manhã: venha para a arca, venha para Jesus. Nós estamos falando de valores eternos. Nós não estamos falando de coisa passageira, não. Nós aqui falamos de família, falamos de profissão, mas muitas coisas ficarão aqui. O que ficará são os valores eternos, a nossa justiça e a nossa integridade. E por fim, o último perfil daquela família que vence as adversidades. Ela permanece junto até o fim. Ela entra na arca, ela fica na arca e ela sai da arca. Porque a arca é um tempo de Deus. Há coisas na nossa vida que é um tempo de Deus, há bênçãos, há momentos na nossa vida que vai servir para um certo tempo. A arca serviu para aquele tempo, para a família de Noé. Foi bênção para aquele tempo. Quando as águas baixaram, quando ali se secou a terra, Deus fala para Noé: sai da arca. Você, sua esposa, sua família e seus filhos. E todos eles, eu acho lindo a palavra de Deus em dizer que todos saíram da arca. Como eles saíram? Talvez eles saíram cansados, talvez eles saíram com algum problema de saúde, porque eles mudaram ali a sua forma de viver. Eles mudaram o seu ambiente de vida, mas eles saíram. Então, que nós possamos, neste dia, entender que há um chamado específico para cada um de nós, mas que nós possamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, que Deus possa olhar para nós e ver algo que chama a atenção dele nessa geração, e que nós possamos entender que, assim como naquele tempo, a promessa de Deus se cumpriu, que a água veio, destruiu a todos. Para pensar comigo. Foram 100 anos construindo essa arca. Quando Noé entra dentro da arca, depois de 7 dias começa a chover. Será que Noé e sua família não falou: valeu a pena? Valeu a pena cada ano dispensado. Valeu a pena cada dia ali cansado. Valeu a pena as privações, a vergonha que eu passei. E aí eu volto aqui para o tempo que nós estamos vivendo. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Jesus veio, morreu sobre aquela cruz, ele ressuscitou, ele disse que mandaria outro consolador, e é por causa desse outro consolador que nós estamos aqui vivendo esses dias difíceis, mas o consolador tem nos trazido consolo. E ele falou: olha, eu volto para o Pai, e eu preparo o lugar, e eu voltarei outra vez para buscar vocês. Assim como Deus prometeu que haveria chuva, e choveu,
ele cumpriu a sua promessa. A palavra de Deus vem dizer que Deus não mente, e ele não é filho do homem para que minta. Ele faz o que ele cumpre o que ele promete. E está bem perto de Jesus vir e buscar aqueles que têm se entregado, que têm se rendido e que têm acreditado, confiado a sua integridade, a sua justiça, apresentado diante de Deus essa integridade e essa justiça. E aí eu digo para nós, que nós possamos aqui, o pastor falou missionária, que nós possamos ser missionários da nossa casa, que nós possamos apresentar para a nossa família um Deus que cuida da gente nos momentos das adversidades, apresentar para a nossa família um Deus que promete e que cumpre promessas, que nós possamos apresentar para a nossa família as verdades do Evangelho, que eles possam olhar para nós e confiar naquilo que nós falamos, e que a nossa família seja salva, restaurada por este Deus, por meio da nossa família, outras famílias virão. Então, que essa missão esteja voltada primeiro para a nossa casa. Que nós, qual que é o seu sonho missionário? Eu quero ser missionária lá na Índia. Ninguém quer ser na Índia, não, irmãos. Eu estou só... muita coragem para ir para a Índia nesse tempo. Mas assim, eu quero ser na África. Muitas pessoas sonhavam, eu quero ser missionária. Não, eu quero ser missionária lá na minha casa. Lá para os meus vizinhos. Que os meus vizinhos possam ver, possam perceber algo diferente em nós. Deus notou algo diferente em Noé. Será que Deus tem notado algo diferente em nós? Fica essa pergunta para nós nesta manhã. E que pergunta impactante. Meu coração está aqui alegre, feliz com tudo que nós estamos ouvindo, mas, ao mesmo tempo, muito apertado, né? Porque será como que nós estamos sendo vistos pelo Senhor? Os desafios são grandes, estão aí. Os embates, as lutas, as crises. A geração parece que cada vez mais distante do Senhor. Mas eis aí o grande desafio. Preparar a nossa vida, da nossa família e orar pela nossa geração. Eu só estou lamentando, missionária Joelma, porque estamos indo para o final. Oh, que pena. Queria continuar aqui lhe ouvindo, mas eu quero aproveitar e lançar um desafio. Quem sabe, talvez, vai que Deus toca nesse coração para a gente desenvolver aqui uma série de mensagens, de estudos no livro de Gênesis. Pega aí, ó, história por história, capítulo por capítulo, são muitas experiências dos patriarcas. Quem sabe, né, gente? Vocês me ajudem a orar aí. Quem sabe Deus toca no coração. Amém. Amém. Nós estamos aqui para servir. Então, vamos alinhar os pensamentos aí e vamos ver se esse negócio dá certo, né? Para a gente desenvolver uma série. A irmã fez uma leitura do texto, citando a gramática, os verbos, e esse conhecimento do texto contribui muito, mas muito, na nossa aprendizagem. Não podemos terminar antes que a irmã ministre sobre nós uma palavra de oração. Amém. Ore por nós, precisamos muito da intercessão, muitas pessoas enfermas, aflitas, angustiadas, muitas pessoas esperando uma resposta de Deus, e a Bíblia nos ensina a orar. Então, ore por nós. Amém? Vamos orar nesta manhã. Pai querido, nesta manhã nós oramos, meu Pai, agradecidos por tua bondade, por tua misericórdia. Eu agradeço, Senhor, por tua palavra, porque a tua palavra é ela que cura, ela que convence o homem. Que nós possamos, por meio dessa palavra nesta manhã,
meditarmos, Senhor, na postura que nós temos tido diante do Senhor e diante da nossa família e diante da sociedade. Que através das nossas vidas nós possamos glorificar o teu nome na terra. Pai, nesta manhã eu apresento a vida do pastor Gilmar, a sua casa, a sua família, que sobre a vida dele repousa a bênção, uma bênção extraordinária, excelente sobre a casa dele. Eu apresento aqui todas as pessoas que estão assistindo, que hão de assistir a essa filmagem, que essas pessoas possam ser alcançadas por a tua boa mão, pela tua boa mão, Senhor, que as suas famílias sejam resgatadas, que elas sejam resgatadas neste tempo, onde esta geração que não muitas vezes está aí com seus olhares voltados para si mesmo, é uma geração vaidosa, egoísta, mas que nós possamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor, para o Senhor que é digno de todo louvor, de toda exaltação. Nós te agradecemos, Senhor, por este tempo em que passamos na sua presença e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Continua conosco, Senhor, nos livrando, nos guardando, nos abençoando, Senhor. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Missionário Joelma, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Que tudo que a irmã colocar as mãos, que possa dar certo, Amém. que possa prosperar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter reservado esse tempo para estar aqui conosco. Manda o nosso abraço para o irmão Vicente, Amém. também para o seu pastor, que é meu pastor também, pastor Amém. Noronha, né? Que Amém. Deus seja com o pastor Noronha e Amém. toda a Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso, em Barra do Garças. Muito Amém. obrigado. Deus abençoe. Fica na paz. Amém, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Jesus amado, que mensagem. Estou aqui impactado. Tem uns detalhes no texto que quando o ministrante conhece as regras da gramática, como é possível extrair lições maravilhosas. E foi isso que aconteceu nessa mensagem. Glória a Deus por esta palavra. Que Deus abençoe, missionária Joelma, sua família. E vai ficando por aí. Daqui a pouco vai passar muito mais servos de Deus por aqui. E o foco é no texto. Que Deus te abençoe. Fica na paz.